Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sou a Jacilene aqui do canal do YouTube Evolução em Conhecimento e vou falar neste vídeo sobre os tipos de preconceito, também sobre a questão da confiança e da desconfiança, sobre o ato de julgar e todas as suas correlações. Então, iniciando aqui, você já sofreu algum tipo de preconceito ou alguém já te julgou só por você ser diferente das demais pessoas? Digamos que todos nós seres humanos, somos diferentes uns dos outros. E é através disso que nos complementamos de forma global. Então, quais são os principais tipos de preconceitos enfrentados hoje em dia pelas pessoas? Questões da classe social, da localidade onde você mora, da religião, do sexo, de cor, de raça, de orientação sexual. Esses são os principais tipos de preconceitos enfrentados. E eu vou falar sobre cada um deles, por exemplo. Nós sabemos que algumas pessoas não têm tantas condições de viver de forma bem, por exemplo. O básico, muitas pessoas não têm sequer o básico e elas são, de certa forma, ignoradas por algumas outras pessoas, não é? E também tem essa questão de, por exemplo, haver a pessoa que não tem tantos recursos financeiros assim, ela olhar para o outro com um olhar de preconceito por ser tão diferente pela realidade do outro, ser tão diferente da própria realidade de si. Então ela olha para o outro com um olhar de julgamento, por exemplo. Ai, nossa, ciclano, enfim, pode começar a fazer julgamentos dos quais aquela pessoa não se dá conta que está fazendo, que está julgando o outro, sem tão pouco conhecer da sua própria realidade. Então, por exemplo, essa questão de primeira impressão, né? Você julgar o outro pelo aquilo que ele apresenta, pelo seu externo, mas você tampouco chegou a criar um diálogo com ele para poder conhecer mais profundamente quem é aquele outro ser humano. E sobre as questões de localidade, por exemplo, sabemos que nós vivemos em um planeta, né? Se chama planeta Terra. Nele tem vários continentes e vários países e várias regiões e vários estados. E a gente sabe que cada local possui a sua particularidade, né? De acordo com a sua cultura, de acordo com as experiências, de acordo com o que vai passando de geração em geração, de família em família, enfim. E todo esse contexto contribui para essa multiplicidade cultural. Então, se a gente enxergar dessa forma, a gente consegue fazer disso uma riqueza cultural, né? A gente vai conhecer da cultura do outro e vai agregar também na nossa. Então, não desrespeitando. É muito interessante ver também a partir dessa questão, né? E outro assunto também é a questão da religião, né? Digamos que eu tenho um batismo na católica, não é? Então, até então eu frequentava a igreja na época da minha infância e o tempo foi passando e eu fui me questionando, querendo saber mais sobre as questões da religião e fui buscar também em outros conceitos de religião a minha fé, né? Digamos que eu acredito em Deus, mas também, por exemplo, algo que antes eu não tinha essa abertura. Para as pessoas que se dizem ateias, por exemplo, existe até um trocadilho, porque as pessoas falam assim, tá, você fala que é ateu, mas por você falar que é ateu, você está dizendo que não acredita em Deus, mas você acredita em Deus porque você está dizendo que não acredita em Deus, né? Mas, enfim, existe até uma questão do agnosticismo, enfim, mas tudo isso é questão de abrir espaço para a visão do outro, porque a gente não sabe das experiências dos outros, pelo que o outro passou. Então é muito interessante que a gente também tenha esse ouvido, essa mente aberta, para que não haja choque, né? Esse choque assim, entre religiões. E é muito interessante porque muitas vezes eu também frequentei igrejas, né? Igreja Batista, enfim, muitas igrejas eu também aceitei Jesus numa igreja do amor. Então é interessante que realmente me abri para esse universo, né, da religião. Então eu comento assim, sempre que eu sentir que está falando de Deus, que
aquele universo é Deus, então eu vou estar. Eu não tenho assim essa questão de porque é católico, porque é umbandista, porque é espiritual, espírita, enfim, é sempre bom que a gente tenha esse olhar mais profundo, né? E hoje em dia eu busco muitas questões do budismo, do hinduísmo, então o que cada religião pode nos agregar, porque todas elas estão falando de algo, só que de formas diferentes. É muito interessante isso. E outra questão também que gera muito preconceito é sobre questões do sexo. Então, nós sabemos que no início era tudo muito assim, né? Homem se casa com mulher e, enfim, mulher se casa com homem, tem filhos e assim por diante. Sabemos que houve sim mudanças no contexto da nossa cultura em geral. Então, hoje em dia é aceito sim essa questão de homem, homem, mulher, mulher, e não tem muitas distinções, né? E eu respeito muito essa questão da causa LGBTQIA+, porque nós sabemos sim, as pessoas elas são livres para amar quem quiser, né? Desde que haja respeito. Nossa, se for uma relação de amor entre duas pessoas, por que não Por que não? Se elas se sentem bem assim, por que a gente não respeitar, não é? Então, é muito interessante, a gente tem que se colocar, por exemplo, e se fosse conosco, né? Se esse preconceito fosse conosco, se, sei lá, eu gostasse de outro tipo de sexo que não fosse aquele mais comum, né? Que a gente vê hoje em dia, que é muito, o pessoal trata como normal, o homem e a mulher. Por exemplo, e se fosse comigo? E se esse preconceito fosse comigo? Como que eu ia me sentir? Porque as pessoas, elas não conseguem, né? Assim, muitas pessoas que optam por outras sexualidades, elas não escolhem, elas apenas são. Então é algo delas, então é algo que a gente também deveria respeitar mais, né? Então, outro tipo de preconceito também é sobre a questão de cor ou raça, né? Então, por exemplo, tal pessoa é negra, tal pessoa é branca, e a gente sabe que isso é muito comum ainda hoje em dia, as pessoas ficarem fazendo julgamentos em cima das outras pessoas. Por exemplo, se fulano tem a pele mais escura, que fulano vai ter mais possibilidade de roubar, de assaltar, de fazer coisas que não sejam assim legais na sociedade. Mas se a gente não enxergar o outro como um ser humano, a gente vai dar abertura também para aquele ser humano demonstrar o melhor dele, não o pior, né? E né, a gente vê muitas essas questões em relação também a homem e mulher em cargos, por exemplo, cargos de poder, né? Então, a mulher não tem capacidade, o homem tem mais capacidade. Isso também são formas de julgamento. Isso não diz sobre a nossa mentalidade enquanto ser humano. Então, se a gente abrir espaço para a gente enxergar o outro de forma que, né, todos nós somos diferentes, todos nós temos contextos diferentes, viemos de contextos diferentes e a gente necessita realmente se respeitar para viver em harmonia na sociedade, contribuindo um com o outro. O mundo ele seria bem melhor. Acredito que não existiriam guerras por coisas que são tão humanas, né? Só isso de ser diferente, porque Deus ele se experimenta através de nós mesmos. Então, quando a gente passa a entender isso, a gente acaba respeitando as pessoas, né? Que são diferentes de nós. Que são todas as pessoas no final das contas, né? Que cada ser possui a sua particularidade. Por isso, exatamente, que ninguém muda ninguém. Mas quando a gente quer mudar, começa de nós mesmos, começa do nosso profundo. Então, tem até uma frase na Bíblia que fala assim, Lucas 6:37. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados, né? E o perdão é muito importante porque ele nos liberta de toda dor. Você acha que está ferindo o outro porque você não está perdoando, mas aquilo é uma forma de acorrentar você ao outro. Então, a partir do momento que você perdoa, você é livre, né?
E o que é a liberdade em si, né? Eu vou ler uma parte aqui que está sendo compartilhado no WhatsApp também. Nós temos grupo também no WhatsApp, se chama Quantum, então para quem quiser entrar, tá bem? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E 10 passos para a liberdade. Número 1, abandona as comparações. Número 2, abandona a competição. Número 3, abandona os julgamentos. Número 4, abandona a raiva. 5, abandona a culpa. Abandona as preocupações. Número 6. Número 7, abandona o medo. Número 8, abandona o passado. Número 9, seja verdadeiro consigo mesmo. 10, confia no universo. Então, essa questão da liberdade que você fala é de você se sentir melhor perante as coisas que te acontecem. Então, você ganha essa liberdade. E esse contexto da liberdade também vem exposto no nosso livro, o e-book da gratidão, o poder mágico da gratidão, que também possui uma série de atividades que você pode fazer. Então, eu vou deixar também o link aqui na descrição do vídeo. Então, essa questão da comparação, da competição, do julgamento, da raiva, da culpa, da preocupação, do medo, do passado, de não ser verdadeiro consigo mesmo, de não confiar no universo, isso tudo é que vai trazer os traumas, os problemas, as necessidades que não são supridas, não é? Essas questões que não nos fazem bem, tanto ao nosso corpo, tanto ao nosso mental, quanto ao nosso físico também, ao nosso emocional. Então, tudo isso não faz bem. Então, que tal nós sermos seres mais cooperativos também? É muito interessante que isso aconteça, né? Até mesmo nós podemos fazer julgamento a nós mesmos por aquilo que a gente deixa de fazer com medo do julgamento do outro, do olhar do outro, não é? Vemos muito isso acontecer. E talvez aquilo que você tem tanto medo de fazer por julgamento do outro seja aquilo que você tem de mais especial, aquilo que de mais vai florescer na sua vida, não é? Seja exatamente isso. Então, continuando aqui, vem outra questão muito interessante que também faz parte desse contexto do julgamento, não é? Que é sobre a confiança e a desconfiança. A partir de que momento vai surgir a desconfiança, né? Quando aquela pessoa ou ela passou por traumas, por situações do passado e tenha medo que aquelas mesmas situações venham a acontecer novamente, ou porque é algo dela mesmo, é porque ela realmente não confia, ela é uma pessoa difícil de confiar no outro, né? Então são situações que a pessoa mesmo que possui isso da desconfiança consegue se tratar, porque a gente não consegue, né? Por exemplo, o outro pode provar, pode, enfim, mas é algo que precisa ser tratado na pessoa que desconfia. Então, todo esse processo da desconfiança é algo que precisa ser desconstruído dentro de si mesmo, né? Por isso que existe uma questão da autoconfiança, que é você ter autoconfiança, que é você confiar em si mesmo, de você não depender da palavra, do agir do outro para confiar em si mesmo. Você não necessita, não necessariamente você precisa que o outro diga a você que é certo, que é errado, que é bom, que é ruim, mas você possui a confiança suficiente para saber que aquilo é bom, para saber que aquilo é certo. Então, e quando você se sente desconfiado, essa questão também do ciúme tem muita influência e é uma causa também da quebra da base de um relacionamento, porque um relacionamento é construído com base na confiança mútua entre os dois. Então, é algo que você mesmo precisa se perguntar: será que eu estou julgando o outro sobre o meu olhar? Porque muitas vezes a gente julga o outro, mas aquele preconceito, aquela razão da desconfiança existe em nós mesmos. Existe porque a gente é assim e a gente tem medo que o outro também seja. Então, é algo também a se refletir nesse contexto de julgamento, né? E sobre isso tudo que estou falando com vocês, também tem uma frase muito interessante do filósofo espanhol José Ortega, que é assim: eu sou eu e minha circunstância. Se não salvo a ela, não salvo a mim. Então, todas as nossas atitudes, todos os nossos hábitos dependem apenas de nós mesmos. Toda aquela ação que a gente passa,
tudo aquilo que a gente vivencia, é tudo fator que nós mesmos nos proporcionamos a acontecer, entende? Então, mesmo que venha de pessoas, de situações externas, mas porque o meu interno, o seu interno está falando sobre isso. Então, nós somos, sim, nós somos essa circunstância, essa causa. Então, tudo que a gente faz para o outro, tudo que a gente faz no universo, tudo aquilo que a gente ouve, tudo aquilo que passa pelos nossos 5 sentidos, pelo nosso 6º sentido, isso nos influencia. Então, tudo que a gente recebe também como consequência é causa de nós mesmos. Então, isso também faz parte do você não ser uma vítima das circunstâncias, ou seja, você se colocar como autor daquilo que você faz ou deixa de fazer. É muito importante também para a nossa evolução essa questão, né? E também, gente, sobre isso, né, eu gostaria de falar aqui com vocês outra citação também da Bíblia, né? Então, é assim: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Mateus 7, 1-2. Então, falamos aqui sobre julgamento, sobre confiança, sobre desconfiança. Nós falamos também sobre o filósofo José Ortega, né, com a frase dele sobre a questão de eu sou eu e minha circunstância. E nós falamos aqui também no nosso vídeo sobre os tipos de preconceito, não é? E como conviver com eles na nossa sociedade, nos respeitando, de forma que a gente entenda que somos seres diferentes, cada ser é um universo, né? Então, é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje e eu também gostaria de conversar com vocês sobre algo. Por exemplo, no meu Instagram, né, digamos que tem o Evolução e Conhecimento, que é utilizado mais para trabalho. Tem o outro que é o meu Jace e tem o outro também que é o Jace Lane Arruda. E justamente esses dois Instagrams, eles são de forma privada. Então eu estou recebendo algumas solicitações e eu percebo que algumas pessoas realmente são reais e outras pessoas eu percebo que fizeram perfis para poder entrar na solicitação de amizade. Então, eu gostaria que, assim, se você que está assistindo esse vídeo for uma pessoa que realmente se identifica, tipo, tem um nome lá certinho, que você envie uma mensagem para mim, porque nem sempre eu consigo acompanhar quem envia solicitação de amizade para mim no meu perfil pessoal, né, o Jácio. Então, envie uma mensagem para mim, que assim eu consigo visualizar melhor e aceitar lá. E também, gente, outra coisa que eu queria falar com vocês, que eu tenho recebido muitas solicitações também de amizade, é de perfis que não são reais, que a gente vê que é para aplicar golpes, né? Que é sobre, enfim, Illuminati, essas coisas assim, sabe? Que o pessoal fica muito curioso para saber o que é. Em um vídeo aqui, eu acho que do YouTube também eu acabei falando sobre, mas muitas pessoas utilizam para aplicar golpes assim na internet e eu digo aqui para vocês, não caiam nisso, tá? Então não existe essa história de Illuminati aí pela internet. Então, essa mensagem que eu gostaria de deixar aqui para vocês, muita paz, muita luz no coração. Se você ainda não é inscrito no nosso canal Evolução e Conhecimento, se inscreve aqui, não perca a oportunidade de ativar as notificações também para receber as notificações dos vídeos, porque nem sempre o YouTube ele avisa. Então, quando a gente envia, né, assim, o vídeo geralmente eu tô colocando sempre nos sábados, no horário de entre 11 e meio-dia, mas nem sempre ele consegue avisar todas as pessoas que estão inscritas no canal. Então fica ligadinho aqui, todo sábado também tem vídeo, ativa as notificações, visita aqui o nosso canal sempre que possível, assiste nossos vídeos, temos muitos vídeos interessantes sobre esse contexto da evolução do conhecimento. Curte, comenta, compartilha, envia para os seus amigos, para sua família. Guarda esse vídeo com carinho, eu faço ele com todo o carinho do mundo para vocês. Um beijão no coração de vocês. Estejam sempre aqui comigo, conosco, com todos nós que são a egrégora, né? Então é isso, gente. Muita luz, muito amor, muita paz, muito conhecimento, muita sabedoria, muito discernimento. E eu amo todos vocês, tá bem? Então é isso. Luz!